Bom dia! Daqui é a Bimba Auriane das Bimbas em Toronto. Hoje queria partilhar uma receita com vocês que é de queijo fresco. Felizmente tem corrido muito bem, que a minha filha adora o queijo fresco que eu faço e ela chama-lhe queijo de sal e pimenta, porque nós, como comemos aqui o queijo em casa, é por norma no pão torrado e com um pouquinho de sal e pimenta. E então resolvi partilhar com vocês esta receita bastante simples e que, pelo menos na nossa casa, faz muito sucesso. Eu já tenho aqui o leite, portanto a receita pede 1 litro de leite. Eu sei que tenho um bocadinho mais, então vou ajustar, tenho talvez uma receita e meia, então vou ajustar depois o coalho à quantidade da receita que eu tenho, o coalho e o leite em pó também. Portanto, esta receita por acaso é uma receita do coqueiro. Eu já fazia o queijo fresco antes e adaptei um pouco. O que eu gosto imenso de o fazer na Bimby, o que me dá sempre resultado é a temperatura. Pronto, o queijo é uma coisa um pouco temperamental, embora isto seja um queijo relativamente simples, e é sempre difícil a gente estar a medir um bocadinho a temperatura com o dedo. E então o facto da Bimby selecionar a temperatura que nós precisamos para a confecção do queijo é excelente. Então, queijo fresco, começar a cozinhar, ele pede aqui o leite. Eu, por acaso, estou a usar leite de cabra, às vezes faço mistura de cabra e vaca, às vezes faço só de vaca, portanto depende daquilo que eu tenho na altura. E neste momento, por acaso, estou a usar leite de cabra. Pus aqui o meu leite e ele agora vai pedir leite em pó, 100 gramas de leite em pó. Eu já fiz alguns sem leite em pó, quando comecei a fazer, para dizer a verdade, não fazia com leite em pó. Gosto da consistência que se obtém quando se põe um bocadinho de leite em pó, e então tenho continuado com ela. Uma pitada de sal, aqui vai um bocadinho ao gosto, não é? Um bocadinho ao gosto daquilo que vocês gostam a nível de sal. Nós somos um bocado de saleiros cá em casa, e então vamos um bocadinho mais. E depois vou colocar a tampa e o copo medida, e ele então vai mexer aqui 5 minutos, vai à temperatura 37, que é a temperatura mínima da Bimby. E então pede-nos para colocar em velocidade 4. Então o que vai fazer aqui é apenas mexer os ingredientes, trazer o leite à temperatura necessária, aos 37 graus, e depois vamos voltar para colocar o coalho para vocês verem então qual é o passo a seguir. Até já! Ora, cá estamos nós de volta, 5 minutos se passaram, e então a Bimby mexeu aqui muito bem o nosso leite, que chegou à temperatura. Agora já podem ver uma espuminha muito pouca, muito ao de leve por cima. Mexeu então o leite, o coalho, o leite em pó e o sal. E entretanto agora pede 20 gotas de coalho líquido. Este é o coalho que eu tenho aqui no Canadá, portanto há coalho em pó também. Já fiz algumas vezes também em pó, mas neste momento tenho líquido, a receita pede o líquido, é o que vou utilizar. E pede 20 gotas, eu vou colocar 30 pelo facto de, como eu disse, eu tinha receita e meia. Então vou colocar 30 gotas para ter em conta a quantidade de leite que eu tinha. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ok? Parece que não vai fazer nada, não é? Porque é uma quantidade tão pequenina que cai, parece que não vai acontecer nada de mais. Agora vai pedir aqui o seguinte, coloca a tampa e o copo de medida, nós vamos colocar, e então agora a única coisa que vai fazer realmente é misturar o coalho muito bem com o que tínhamos antigamente. Portanto, vai 30 segundos, a temperatura não vai mexer na temperatura, portanto vai continuar aos 37 graus que tínhamos, e pede-nos para colocar em velocidade 4. Portanto, vai aqui mexer durante 30 segundos e depois vai-nos pedir para aguardar, deixar esta mistura no copo durante aproximadamente 40 minutos para coalhar, e é o que nós vamos fazer. E depois voltamos para vocês verem a consistência antes de informar o queijo. Entretanto, eu tenho que já informei ontem. Por norma, isto é uma coisa que nós fazemos uns diazinhos de avanço, para bem dizer, todos os dias, ou então talvez de 2 em 2 dias, 3 em 3 dias, haver um queijo fresco pronto. Tenho um que já informei ontem para vocês poderem ver, mas vou-vos mostrar a consistência depois dos 40 minutos no copo, e vou-vos mostrar também depois como é que ficou já um queijo que eu informei ontem, está bem? Daqui a 40 minutos voltamos. Voltamos, 40 minutos se passaram. E vou-vos mostrar aqui a consistência do que vai sair um queijo fresco bonito. Ora, se vocês puderem ali ver do copo, está uma consistência um pouco de iogurte. Estão a ver? Assim. Ou seja, ainda tem bastante soro aqui. E agora o que nós vamos fazer é informar. Portanto, eu tenho a sorte de ter uma forminha que eu trouxe de Portugal. Sabia que em algum momento da minha vida eu queria fazer queijo.
E o que eu adoro dela é que, pronto, ela fica aqui assente e vai, entretanto, escorrendo o soro para aqui, que depois daria para fazer uma ricota, ou há até pessoas que têm imensas utilizações para aproveitar o soro. Eu, pessoalmente, ainda não me aventurei em nada de o aproveitar. Informo aqui, tenho uma forminha desta e umas outras pequeninas, que, entretanto, eu fui trazendo de Portugal, mas há imensas opções de formas que podem comprar, ou até no caso de não fazerem queijo com tanta frequência, usarem o próprio cesto da Mibi, que foi o que eu fiz ontem. Ontem informei aqui este queijinho, como vocês podem ver, pus só um paninho de queijo para ajudar um pouco e ele está a escorrer bastante o soro. Eu por norma deixo uns 2, 3 dias, depende da firmeza com que a gente quer do queijo e a rapidez com que se quer comer. A minha filha, por ela, todos os dias quer queijo de sal e pimenta. Portanto, este talvez vou deixá-lo amanhã e, entretanto, depois abri-lo. Vai sempre escorrendo um pouco de soro aqui no pratinho que eu ponho dentro do frigorífico, mas como estão a ver, está uma consistência já bem durinha. E depois, amanhã, quando desenformar no prato, vou-vos mostrar como é que ele ficou para vocês terem uma ideia. Ou seja, uma coisa relativamente simples de se fazer, um bocadinho de tempo que demora só pelo facto de ter que escorrer um pouco, mas se for o processo em si, hands-on, é relativamente simples. É só mesmo os dias que demora dele escorrer um bocadinho e aí depende também um pouco de como vocês gostam do vosso queijo, se gostam dele um pouquinho mais duro, mais firme, ou se gostam dele um bocadinho mais molhado. Eu por norma deixo informando ontem, talvez amanhã já seja uma boa altura de o colocar no prato e de o abrir para vocês verem. Entretanto vou informar este e pô-lo no frigorífico, seguir o mesmo processo e depois amanhã mostro-vos o outro, está bem? Obrigada! Voltei! Ok, só para vos mostrar aqui então o queijinho que eu fiz ontem de manhã, por volta talvez das 11, são agora 9 da noite do dia seguinte, para vocês verem. Entretanto escorri o soro naquele dia em que eu informei, uma vez mais, e é o que tem aqui agora, só para verem, e o queijinho está a ficar bastante sólido. Ou seja, depois vai um bocadinho dependente da consistência que vocês gostam no vosso queijo fresco. Este foi o que vos mostrei no dia em que informei este, portanto este já tem mais um dia e meio do que aquele. Entretanto, para a minha família está pronto. Eu ponho sempre depois, quando guardo um papelinho por baixo, ele vai sempre deitar soro, ou seja, quanto mais dias passam, mais sequinho ele vai ficando, mas para nós já está bom esta consistência de queijo fresco. Eu vou aqui cortar, só para vocês verem. E pronto. E está assim. Pronto. Espero que gostem. Tchau!